Olá, torcedor palmeirense! Se você é palmeirense de coração, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vamos mostrar que a torcida do Palmeiras é a maior do Brasil. Antes de ir para a notícia, deixa nos comentários de qual cidade você está comentando. Vamos para o vídeo. Grêmio divulga relacionados com desfalques importantes para jogo contra o Palmeiras, e escalação do Verdão para enfrentar o Grêmio vaza e revela novidades. Com 2 baixas, Grêmio viaja para enfrentar o Palmeiras e Abel surpreende em escalação para pegar o Grêmio. Após encerrar a preparação com o treinamento na parte da manhã, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio viajou no início da tarde desta sexta-feira 25 para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras neste sábado 26 às 21 horas, no Allianz Parque, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os principais desfalques ficam por conta do volante Vilazante e do atacante André Henrique. O Grêmio não divulgou o motivo da ausência de Vilazante. Na última quarta-feira 23, no empate em 1-1 com o Alianza Lima, que culminou na eliminação gremista na Copa Sul-Americana, o volante precisou ser substituído por Edenilson, aos 12 minutos do segundo tempo, após sofrer pancada na perna direita. Depois da mesma partida, André Henrique, que entrou no intervalo, relatou desconforto muscular. Nesta sexta-feira 25, o Grêmio informou que após ser submetido a exames de imagem, o atacante teve diagnosticada lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Já o Palmeiras tem novidades no time titular em relação ao time que atuou contra o Fluminense. Após vencer o Fluminense por 2-1 no Maracanã, o clube iniciou a semana com atualizações importantes no departamento médico. O lateral esquerdo Piquerez, que vinha sendo desfalque em razão de um trauma no ombro, acabou de renovar contrato com o Verdão até 2030 e voltou a trabalhar com o grupo. Ele participou da primeira parte do treino ao lado dos companheiros, sinalizando avanço em sua recuperação. Por outro lado, o meio-campista Felipe Anderson segue sob observação. Após deixar a última partida com dores na coxa esquerda, ele realizou atividades regenerativas e será submetido a exames complementares para avaliação mais precisa da lesão. Enquanto isso, o elenco principal teve suas atividades divididas. Os atletas que atuaram como titulares no confronto contra o Fluminense realizaram trabalhos na parte interna do Centro de Excelência, com foco na recuperação física. Já os demais participaram de exercícios técnicos em campo reduzido, incluindo marcação, passes, transições e enfrentamentos em grupos de 5 jogadores. Para a partida contra o Grêmio, o técnico Abel Ferreira terá que lidar com a suspensão do volante Alan, expulso no duelo anterior. Em contrapartida, o zagueiro Bruno Fuchs está liberado para voltar ao time, após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Dessa forma, o Alviverde deve ir a campo com Everton, Giai, Gomes, Fuchs e Piquerez, Aníbal, Evangelista e Maurício, Sosa, Roque e Facundo. Próxima notícia. Monterrey decidiu o destino de Nelson Deusa após investida do Palmeiras pelo meia. Confira os detalhes. A Sociedade Esportiva Palmeiras bateu o martelo e já definiu quais são as condições necessárias para fechar com um novo reforço para o seu meio de campo. A definição sobre o futuro de Nelson Deusa está em contagem regressiva. De acordo com o jornalista Pesierra, o agente do jogador se encontra no México reunido com representantes dos clubes interessados, e 3 equipes aparecem como favoritas: Real Betis, Palmeiras e Roma. A decisão deve ser tomada nos próximos dias com envolvimento direto do Monterrey, clube atual do colombiano. O Real Betis avançou significativamente nas conversas e se posiciona como forte candidato a levar o volante para a La Liga. O clube espanhol busca alternativas no mercado sul-americano e vê em Deusa uma peça estratégica para renovar seu meio-campo com energia, intensidade e qualidade técnica. A comissão técnica aprovou o perfil e o modelo de jogo do colombiano se encaixa perfeitamente nas necessidades do elenco. O Palmeiras, por outro lado, foi o primeiro clube a apresentar uma proposta oficial, sinalizando que pagaria os 16 milhões de euros exigidos pelo Monterrey. A oferta é sólida, e o projeto esportivo do Verdão tem atraído o interesse do jogador, especialmente pela exposição continental e evolução recente de jovens talentos estrangeiros. A Roma da Itália também está no páreo. O clube da capital vê em Deusa um nome para compor elenco e fortalecer sua presença física e técnica. Fontes indicam que os italianos consideram o colombiano uma aposta para médio prazo, com possibilidade de integração gradual à equipe principal. Nottingham Forest e West Ham mantêm conversas paralelas, mas ainda sem avanço concreto.
Os clubes da Premier League aguardam movimentações dos concorrentes para decidir se entram oficialmente na disputa. A preferência do jogador ainda não foi revelada, mas seu desejo de atuar na Europa pesa nas discussões. O staff considera fatores como adaptação cultural, visibilidade esportiva e retorno técnico. O Monterrey, por sua vez, espera concluir a negociação com uma das propostas em mãos, valorizando a rápida valorização de Deusa após sua chegada ao clube. Se confirmar sua ida para o Real Betis, o colombiano se tornará mais um nome latino a integrar o plantel andaluz. Se optar pelo Palmeiras, será a mais recente contratação internacional do clube brasileiro, reforçando o projeto de competitividade global de Abel Ferreira. Enquanto o relógio corre, os clubes envolvidos se mantêm ativos e atentos aos movimentos finais. Nelson Deusa está na vitrine, e o leilão por seu talento se aproxima de um fim. Próxima notícia. Torcedor palmeirense, prepare-se para escutar algo que dificilmente você imaginava ouvir, ainda mais vindo direto da Europa. Em uma entrevista concedida a jornais esportivos do velho continente, Zico, ele mesmo, o maior ídolo da história do Flamengo, surpreendeu o mundo ao elogiar publicamente o Palmeiras de forma clara, objetiva e sem qualquer sombra de clubismo. Durante a conversa com os jornalistas estrangeiros, o Galinho de Quintino foi direto ao ponto. Afirmou que o Palmeiras é hoje o clube mais bem estruturado do Brasil e que, no cenário atual, está à frente até mesmo do Flamengo. As declarações de Zico repercutiram fortemente tanto na Europa quanto aqui no Brasil, especialmente por se tratar de um dos maiores nomes da história do futebol nacional, reconhecendo a supremacia de um rival com a sinceridade que só os grandes têm coragem de expressar. Segundo os trechos divulgados da entrevista, Zico explicou que os olhares da Europa sobre o futebol sul-americano têm mudado, e o Palmeiras é hoje a principal vitrine dessa transformação. Ele destacou que o clube alviverde, mesmo tendo uma torcida menor que a do Flamengo, alcançou um patamar de excelência dentro e fora de campo, algo que poucos conseguiram nos últimos tempos. Para os jornalistas europeus, o Galinho fez questão de frisar que o modelo de gestão palmeirense é comparável aos padrões de clubes como Ajax e Benfica, tradicionais formadores de talentos e referência em planejamento esportivo. De forma enfática, Zico deixou claro: o Palmeiras se tornou um exemplo de como um clube pode ser vitorioso e, ao mesmo tempo, sustentável. E esse reconhecimento, vindo de alguém tão identificado com outro gigante brasileiro, dá ainda mais peso às palavras ditas pelo Galinho. Ao longo da conversa, Zico elogiou com entusiasmo o trabalho realizado nas categorias de base do Verdão, ressaltando que a formação de jogadores como Endrick não é fruto do acaso, mas sim de um projeto de longo prazo que respeita todas as etapas da evolução do atleta. Ele ainda explicou aos jornalistas que no Brasil, é raro ver uma base tão produtiva, lucrativa e bem integrada com o time principal como ocorre no Palmeiras. Quando questionado sobre a relevância de Abel Ferreira, Zico foi categórico ao dizer que o técnico português é hoje o nome mais preparado e moderno do futebol brasileiro. Segundo ele, Abel elevou o padrão tático das competições nacionais, posicionando o Palmeiras num patamar próximo ao dos grandes clubes europeus em termos de estratégia, intensidade e mentalidade competitiva. Mas os elogios não pararam por aí. Zico também comentou como o Palmeiras se destaca por seu equilíbrio dentro de campo. Ele mencionou que o time é sólido defensivamente, rápido nas transições ofensivas e mortal quando chega ao terço final do campo. Aos jornalistas estrangeiros, disse que o Verdão joga com a naturalidade de quem sabe exatamente o que fazer em campo, algo que, segundo ele, só é possível com continuidade no comando técnico, elenco comprometido e uma estrutura que blinda o grupo das pressões externas. Foi nesse ponto que o Galinho voltou a comparar o Palmeiras a clubes europeus, afirmando que o projeto esportivo desenvolvido em São Paulo poderia facilmente servir de modelo para muitas equipes de médio porte na Europa. A comparação causou surpresa entre os repórteres, mas Zico insistiu: o futebol não é só camisa e torcida, é organização, e nisso, hoje o Palmeiras dá aula. Zico também refletiu sobre o impacto psicológico do Verdão nos adversários. Disse que a fama do clube como imbatível em mata-matas e consistente nos pontos corridos não é mito, mas fruto de um trabalho mental muito forte dentro do elenco. Ele revelou que conversou com jogadores de outras equipes brasileiras e que muitos admitem a dificuldade de enfrentar o Palmeiras, especialmente em jogos decisivos. É um time que não treme, que sabe sofrer e que impõe respeito, afirmou o ex-jogador aos europeus. Para ele, esse tipo de reputação não se constrói da noite para o dia,
é uma conquista rara que exige disciplina e uma cultura esportiva muito sólida, algo que, na visão dele, o Palmeiras construiu com excelência nos últimos anos. Para Zico, o Verdão representa o futebol brasileiro moderno, competitivo e exportável. No final da entrevista, Zico deixou uma frase que rapidamente virou destaque nas manchetes europeias e viralizou nas redes sociais. Hoje, se eu fosse dirigente de um clube europeu interessado em entender o novo futebol brasileiro, eu começaria pelo Palmeiras. Essa declaração, vinda de uma lenda do Flamengo, não apenas surpreendeu, mas consolidou algo que já vinha se desenhando há algum tempo: o respeito internacional pela instituição Palmeiras. A reação nas redes sociais foi imediata. Torcedores do Verdão celebraram o reconhecimento e trataram as falas de Zico como um verdadeiro troféu simbólico. Muitos destacaram que quando um dos maiores nomes da história do futebol nacional, e um dos maiores ícones de um rival direto, reconhece o momento do Palmeiras, não se trata de bajulação, mas de um fato que nem os críticos mais ferrenhos conseguem ignorar. E aí, torcedor palmeirense, como não se orgulhar disso? Um reconhecimento desse porte vindo direto de jornais europeus com palavras ditas por Zico é mais do que um elogio, é uma confirmação de que o Palmeiras se consolidou como referência não só no Brasil, mas também aos olhos do mundo. Se você também acredita que o Verdão está vivendo uma era histórica, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Aqui, o torcedor palmeirense é sempre valorizado e informado com qualidade. Agora comenta aí. O que você achou das palavras de Zico nessa entrevista internacional? O Palmeiras já é o clube mais respeitado das Américas? Queremos saber a sua opinião. Até o próximo vídeo.